por trazer um congresso para Cáceres, CRBio por ter vindo para Cáceres, muito obrigada. E para mim é um prazer estar aqui com essa dupla maravilhosa de tanto tempo de militância e luta como biólogo, né? Então, vou falar sobre as experiências com restauração de nascentes e regeneração no Pantanal. Aqui, uma imagem que vem de um estudo que foi realizado pela TNC, pela WWF, em 2012, que fez uma análise do risco ecológico da bacia do Rio Paraguai, que compreende Brasil, que entra toda essa parte aí do Pantanal, junto com a Bolívia e com o Paraguai. E, nesse estudo, foi analisado que a parte alta, a parte do planalto dessa bacia, ela tem um risco ecológico. Tá? Questão de vegetação, chuvas, águas, desmatamento. Então, é um lugar que precisa ter um olhar afinado, né? Eu acho que todos os meus estudantes já viram que eu sempre apresento essa imagem aqui do pessoal lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que fala que o Pantanal é planalto e planície, e as águas que tem na planície depende do que tem no planalto, que é lá, né, onde a Daniela falou, o lugar que chove mais, é o lugar que está as nascentes. E o nosso papel agora é tentar trabalhar com restauração nessas áreas. Então é isso que nós estamos fazendo nos últimos tempos, trabalhando com o processo de restauração, compreendendo que se nós restaurarmos as águas que vão encher o Pantanal, nós vamos contribuir muito para que esse Pantanal seja conservado. E como que nós vamos fazer isso, né? Para trabalhar nesse sistema que nós demoramos tanto tempo para estudar, para aprender, e agora nós temos que entender como nós vamos restaurar. Nós precisamos compreender a citofisionomia e macrohábitats, a estrutura, a diversidade de espécie e a diversidade funcional, e processos ecológicos, ao mesmo tempo que nós vamos estar trabalhando com essa restauração que precisa restaurar tanto a vegetação como a conectividade das águas que vão inundar esse Pantanal. E nesse Pantanal nós temos o quê? Nós temos as monodominâncias, né? Isso são fotos dos nossos projetos. Nós trabalhamos nos abobrais, nós trabalhamos nos piuvais, nos cambarazais, mas nós no Pantanal nós temos tantos macrohábitats diferentes, né? Nós temos baceiros, as cordilheiras, os campos, nós temos até salinas no Pantanal. Então, dialogar restauração no Pantanal não é uma tarefa fácil. Nós precisamos compreender muito esse sistema para fazer esse trabalho. E nós, né, do Laboratório de Educação Ambiental, Restauração Ecológica e Agroecologia, que é chamado de EDUCARE, nós entendemos que nós temos que trabalhar a restauração da biodiversidade, dos processos ecológicos e da água. Nós também precisamos trabalhar a restauração social, econômica e cultural, entendendo que muitas vezes o que para nós biólogos, né, o que seria importante seria, no primeiro momento, restaurar a vegetação do Pantanal. Quando nós chegamos nas comunidades, as comunidades logo pós-incêndio, por exemplo, onde deságua o Cuiabá no Rio Paraguai, que é o pessoal, lá dentro da Molar mesmo, né, que é o pessoal do São Lourenço, chegamos lá, quem chegou foi a Cláudia Sala, na verdade, né, logo depois dos incêndios, e a comunidade falou para a Cláudia Sala, olha, nós estamos preocupados com as abelhas, porque as abelhas perderam a casa delas, e elas estão vindo para a nossa casa, porque queimou todo o entorno da comunidade de Barra de São Lourenço ali. Enquanto a gente estava preocupado com as árvores, com os grandes animais, eles estavam falando das abelhas, porque elas garantem a segurança alimentar para eles. Então, entender, né, que quando nós falamos de restauração, nós temos que entender todo esse processo. E restaurar sempre respeitando a comunidade. Eu imagino, né, que o Jair Penha e todos que estiveram aqui antes já falaram muito do que as comunidades estão sofrendo no momento, quando eles estão perdendo o direito de pescar. Eles estão perdendo o direito da garantia de segurança alimentar. Quando, né, no estado de Mato Grosso, a pesca foi
transporte foi proibido para essas comunidades. Então, nós temos que caminhar nesse território, respeitando primeiro quem estava aqui antes, que são as comunidades tradicionais, as comunidades indígenas, e só trabalhar a partir daí. E nosso primeiro projeto de restauração veio a partir desse diálogo. A comunidade do assentamento Laranjeiras, em 2012, enquanto a gente acompanhava os gráficos de inundação do Rio Paraguai, a comunidade lá no assentamento já informou para a gente que lá estava tendo falta de água nas nascentes e, portanto, eles estavam passando por um processo de escassez hídrica. E nós, a partir de um financiamento do Ministério do Meio Ambiente, elaboramos esse projeto chamado Recuperação de Nascentes e Fragmentos de Mata Ciliar do assentamento Laranjeiras. E nós nunca fazemos restauração sem fazer mobilização social para a conservação das águas desse Pantanal. Então, né, lembrando aqui, Bruna deve estar aí, né, na plateia, seu Zé Aparecido, já faz um bocado de anos que a gente está trabalhando aí com restauração ecológica, estava a professora Maria Antônia no projeto. É muita gente, né, envolvida a partir de um chamado da comunidade. Depois desse projeto Laranjeiras, nós ficamos com o viveiro educador que o Ministério do Meio Ambiente financiou, que era uma ideia do Marcos Sorrentino, que era ter viveiros educadores pelo Brasil inteiro. O grande programa acabou, mas nós continuamos aqui. Sem financiamento, nós ficamos muitos anos fazendo pesquisas com germinação das espécies arbóreas do Rio Paraguai. E quando tinha aluno suficiente, porque a gente tem mais espécies do que aluno para fazer pesquisa, né? A gente seguia a metodologia do Zé Ricardo, que ele primeiro produziu mais de 1000 mudas, depois foi testar a sobrevivência em diferentes níveis de inundação aqui no Rio Paraguai. E aí, com todas as espécies do Rio Paraguai, praticamente nós fizemos, pelo menos, no mínimo, pesquisa de germinação. Em 2021, infelizmente, pós-incêndios, os incêndios foram muito ruins, mas nós conseguimos um financiamento para trabalhar com esse projeto aí. Projeto de restauração da biodiversidade, conservação das águas e prevenção dos incêndios das áreas úmidas do Pantanal, com foco na Estação Ecológica de Itaiamã, que foi financiado pelo GF Terrestre. Então, nós pudemos trabalhar durante 4 anos, ainda estamos em vigência do projeto, cotidianamente, praticamente, na Estação Ecológica de Itaiamã, com pesquisas em diversas áreas, né, fazendo muitos testes de como trabalharíamos a restauração na Estação Ecológica de Itaiamã. Eu falo para os meus estudantes o seguinte, que nós que trabalhamos com restauração, nós somos vitrine também. Então, a gente tira foto, quando faz restauração, que é para chamar mais atenção, para outra pessoa achar legal e vir fazer restauração também. Então, aos meus estudantes que estão aí, espero que não tenha deixado ninguém de fora, que eu tentei em todas as fotos, né, dizer que vocês estão sempre aí. E aí, em Itaiamã, nós tínhamos, num primeiro momento, e depois fomos aprovados para mais 10 hectares, 12 hectares de avaliação da regeneração, junto com o projeto ecológico de longa duração. Nós estamos à frente junto com a doutora Carolina, do segundo PEOD, né, que tem no Pantanal. Nós trabalhamos 4 hectares com enriquecimento na própria Itaiamã, 6 na ilha de Sararé. Mas nós explicamos ao financiador que não adiantava financiar restauração no entorno de Itaiamã, porque o entorno de Itaiamã era 300 quilômetros de Itaiamã. Se a gente não trabalhar lá nas nascentes, não vai ter água para o Pantanal, não vai ter água para Itaiamã. Então, nós trabalhamos também lá em São José de Quatro Marcos, agora estamos trabalhando em Araputanga. Gente, aqui é só para ter uma ideia, né, do tipo de metodologia que nós fizemos. Fizemos morundu com os troncos das árvores mortas, fizemos RNA, regeneração natural assistida, fizemos enriquecimento, adensamento, limpeza. RNA é praticamente uma limpeza dos cipós que estão em cima das arbóreas, para ajudar as arbóreas a crescerem. Todas as técnicas nós trabalhamos ali. E aí o abobral morto, depois que passou o incêndio lá em Itaiamã. Itaiamã foi 30%, né, incendiada, e no outro lado, a RPPN, praticamente nós perdemos todo o abobral. Então, nossa equipe entra no abobral, claro, tem um verde acontecendo ali, mas não é mais vegetação arbórea. Aqui é só para ter uma ideia, assim, do que
é a diferença de trabalhar no Pantanal, levar mudas, esperar plantar, chover, depois plantar, aí vem o pulso de inundação, aí você tem que ver o que sobrevive. É um esforço muito grande. Do outro lado, na parte das nascentes, eu coloquei um exemplo que é: nós nunca trabalhamos restauração sozinha na nossa equipe, a gente sempre trabalha com um monte de gente juntos. Em seguida, nessa compreensão que para fazer qualquer pesquisa a gente tem que ter incidência política, nós chamamos a sociedade para construir o Pacto pela Restauração do Pantanal. E muita gente está envolvida nisso, né? Nosso grande orgulho é ter a Cláudia Sala, que foi nossa aluna aqui, hoje é chefe do Departamento de Povos e Comunidades Tradicionais do Ministério do Meio Ambiente. A gente já dialogou com tanta gente no Pantanal, por exemplo, a Alessandra Guató, que faleceu, a professora Letícia Couto, do FMS, que é uma protagonista na restauração, com ONGs, com as comunidades tradicionais. Nós fomos de verdade atrás da ministra Marina Silva para falar do pacto, mas nós não fomos sozinhos, nós fomos com as comunidades tradicionais juntas. Falamos no Congresso, falamos para a minha orientadora de mestrado, a Rita Mesquita, que é hoje secretária de Biodiversidade e Floresta do Ministério do Meio Ambiente. Fomos nos consórcios de nascente do Pantanal, atuamos no território, que é aquela fala da educação ambiental. Você pode agir local, mas o que você age localmente tem que ter uma abrangência para o planeta, né? E a gente, como também sempre digo, a gente não tem dinheiro, mas pose a gente tem. A gente sempre dá uma andadinha para onde for, para mostrar que nós temos algo a falar. Porque nós temos algo a falar, então a gente não pode se calar nem na pesquisa, nem na educação ambiental, onde a gente andar. Então, o Ministério Público de Mato Grosso, ali a promotora, dizendo com a gente que vai restaurar, que vai entrar na restauração, mas não só o Ministério Público, a rede de comunidades tradicionais. Então, por onde a gente andar, a gente vai levar a mensagem da necessidade de restauração. Essa foto, Geraldinho, foi tirada pela Pia Parolin. Nós plantamos o ano passado em Itaiamã, nós plantamos 3 anos em Itaiamã, e aí o ano passado não teve cheia. Em janeiro estava seco, caiu um raio no meio de Itaiamã e queimou tudo que a gente plantou. Olha só, Neiva, por coincidência, quando fica vivo o manduvi lá no meio, a gente tem aquela alegria de quem faz restauração. Essa foto aqui embaixo, meus alunos, do seu Zé Aparecido junto, tentando assim, se não fosse esse grupo, com a minha eterna chefe, a professora Alessandra, mas tem a professora Luciana também, que é minha chefe aqui, se não fosse esse grupo, seria outro, com o mesmo sorriso. Toda vez que a gente vai tirar foto no Viveiro Educador e fazendo restauração, é esse sorriso. O mesmo sorriso que a gente abriu quando viu que de tudo que a gente plantou, uma se manteve lá. Porque a gente decidiu na restauração que se destruírem, nós vamos restaurar novamente. Então, nós estamos numa fala aqui. E agora, nós estamos com esse projeto aqui, que é esse projeto que é chamado de Ações Socioparticipativas no Corredor do Jauru, que é financiado lá pelo BNDES, Fumbio, Petrobras. E o Pacto pela Restauração do Pantanal continua com o GFTS, mas agora nós somos filiadas sobre, que é a Sociedade de Restauração, que junto com o Instituto Clima Sociedade assumiu também, pelo menos o financiamento para a gente dar continuidade aos nossos sonhos, né, Geraldinho? Então, aqui no Corredor do Jauru, nós já conversamos com mais de 100 proprietários para restaurar 200 hectares nesse ano e no ano que vem. Aqui a Islene, que não gosta de tirar foto, mas ela botou uma foto essa semana no grupo. Eu já pus aqui em homenagem à Neiva, né? Para dizer que nós estamos plantando muito manduvi, viu? Assim, que manduvi, coincidentemente, é da planície e é do Planalto também. E, coincidentemente, no Laranjeiras, quando eu retornei lá, 1 ano depois, a planta que cresceu mais foi o manduvi. A gente plantou no outro ano ela estava maior que a gente. Então, se depender da gente, nós vamos ter muito manduvi no Pantanal. Se depender do seu Zé Aparecido, que ele não participou aqui porque estava doente e internado, acho que ontem também ainda não pôde vir. Seu Zé Aparecido, só para esse projeto,
esse homem de 1 milhão de mudas, né, de plantas, para o nosso projeto agora, doações socioparticipativas para o corredor do Jauru, ele já plantou 50 mil mudas. Enquanto o nosso Viveiro Educador, com jovens muito esforçados, já produzimos 15 mil mudas. Então, nós estamos com 65 mil mudas preparadas para ir trabalhar no campo, junto com outras técnicas, como semeadura direta, etc. Então, aqui está a nossa mensagem. Eu fiz 16 slides, acho que deu certo, Angélica. Está aqui a nossa mensagem, que seu Zé Aparecido, que plantou 1 milhão de árvores, mas até muito mais, é um nosso aluno de mestrado, um Prof. Água, que foi descoberto pelo Luciano Huck aqui. Por quê? Porque ele estava fazendo um papel de quem é do território. Ele está restaurando o território, mas não é sozinho, não. Tem muita gente fazendo o que seu Zé faz. Tem muitas histórias encucadas em cada um de vocês, que vocês estão fazendo e que precisa ser contada. A gente tem que considerar que esse esperançar que eu coloco do Paulo Freire aqui é um esperançar para cada um de nós mesmos. Que a gente é acadêmico, vamos fazer ciência, vamos publicar em revistas, mas nós também somos protagonistas do nosso território. Então, nós podemos fazer como o seu Zé Aparecido faz, como um professor faz, como esses jovens estudantes que estão aqui fazem. É arregaçar as mangas e fazer o que for preciso. Não precisa ser restauração. Pesquisem qualquer que seja a área. A gente só precisa ter um pouco mais de pose, né? Porque eu já falei, dinheiro a gente não tem, né? Mas pose nós temos e a gente está aqui para fazer isso. Obrigada, Ida. Muito obrigada, professores.